Muitos imigrantes que vivem aqui na América passam toda uma vida se perguntando: será que é melhor comprar ou alugar meu imóvel? E nisso vai se passando anos e anos e eles não tomam nenhuma decisão. Então, se esse é o seu caso e você tem essa dúvida, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ajudar a descobrir qual a melhor opção para você. Olá, ricos na América! Meu nome é Verena Cordeiro e eu sou especialista em ajudar pessoas comuns a investirem e multiplicarem o seu patrimônio aqui nos Estados Unidos da América. Decidir comprar uma casa não é uma decisão tão fácil, mas historicamente é uma decisão que traz uma sensação de sucesso, né? Antigamente você tinha que ir para a faculdade, se formar, arrumar um bom emprego, se casar e comprar sua casa própria. Era o pacote do sucesso. Mas o mundo mudou, as coisas mudaram. Hoje o mundo não é como era antigamente, no qual que existiam poucas opções de investimento e que seu avô e seu pai mantiveram isso na tradição, comprar o seu imóvel. Mas será mesmo que comprar uma casa própria é melhor do que alugar? A minha resposta pode te frustrar. Pois depende de uma série de fatores e circunstâncias. E é isso que eu vou te fazer refletir e pensar no vídeo de hoje. Eu comprei uma casa recentemente aqui nos Estados Unidos, então eu posso te falar com propriedade sobre todos os pontos. Além do que, eu trabalho no mercado financeiro há mais de 16 anos. Isso é uma coisa que eu e meu marido gostamos de fazer, é fazer conta. Então eu acho que eu posso te ajudar. Então eu quero que você pegue papel e caneta na mão e anote todos os pontos que eu vou falar nesse vídeo, porque até o final desse vídeo você vai ter uma resposta para a sua questão específica. Mas antes de eu continuar, deixa um like abaixo desse vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é importante para você e te entregar mais e mais vídeos novos no canal. E também aproveita, ativa o sininho e se inscreve no canal para todos os vídeos semanais e novos que estivermos produzindo você receber em primeira mão. Existem alguns fatores que temos que analisar antes de comprar uma casa aqui nos Estados Unidos. E eu vou começar a falar cada um deles. O primeiro fator é o fator emocional. Algumas pessoas querem comprar a casa própria porque é um sonho. A pessoa nasceu com aquele sonho de materializar a compra da sua casa. Ela quer sentir que ela pertence àquela comunidade. Ela quer criar os filhos naquele ambiente e dizer: essa casa é minha. Ela quer fazer reforma, ela quer comprar a janela do jeito que ela quer fazer as mudanças que ela deseja. Então, quando a gente fala em fatores emocionais, é muito difícil opinar e não existe certo e errado, porque vai de acordo com o que você sonha e deseja. Porém, cuidado, porque o seu coração ele é enganoso e por isso que o nosso cérebro ele é maior do que o coração. Por quê? Para a gente pensar. Então você tem que pensar em todos os fatores. Primeiro, se você tem condição de comprar essa casa, se você tem condição de pagar as prestações, você tem que pensar se algo acontece com você, se você é demitido, perde um emprego. Você tem que olhar o cenário econômico que estamos inseridos nesse momento. Você tem que olhar a taxa de juros. Tem momentos que estão mais propícios para a compra de uma casa. Tem momentos que o governo, ele estimula a população a comprar e baixa a taxa de juros. E tem momentos que ele desestimula a população a comprar, subindo a taxa de juros. Então você tem que olhar todos os pontos que estão envolvidos na compra de uma casa. Sabe por quê? Porque o sonho da casa própria, se ele for feito de forma desorganizada financeiramente, ele pode virar o seu grande pesadelo e até mesmo destruir não só os seus sonhos, como também a sua vida e o seu casamento. Outro fator importante, o fator financeiro. Você ganha o suficiente para pagar aquela prestação? Você já fez todas as contas do que inclui a compra de uma casa? Ou você acha que é só analisar, é só a prestação? Essa prestação é o mesmo preço do meu aluguel. Então eu vou lá fazer aquela prestação porque vale a pena. Não. Vamos analisar todos os pontos agora. Você está com a carreira em ascensão ou com a carreira estabilizada? A sua carreira, ela é facilmente descartada em um momento de crise e de recessão? Você sabe se você tem interesse em morar nessa região ou nesse lugar por mais de 5 anos? Você já pensou nisso? Pois se você está no início da sua carreira, é muito arriscado comprar uma casa agora. Por quê? Porque você pode fazer uma pós-graduação numa outra cidade, receber uma proposta de mudar de cidade ou de estado, e aí? Como é que você faz? E também um outro ponto a considerar. Você, quando você está nesse início de carreira, você pode até ser transferido para outro país. Então, é importante que nesse momento inicial
você investe em si mesmo, não em uma casa própria. Porque investir na sua carreira vai te trazer um potencial de ganho muito maior para no futuro próximo você não só firmar raízes financeiras e emocionais para comprar a casa dos seus sonhos. Uma outra coisa que você precisa pensar: o que seria mais inteligente no momento atual da sua vida? Comprar uma casa ou investir na sua carreira? Ou investir no seu negócio? Você acabou de montar um negócio e agora você tem muitos clientes. E você precisa expandir a cozinha do seu negócio. Você precisa expandir o espaço, fazer uma reforma, comprar mais produtos. O que seria mais inteligente a se fazer? Imobilizar uma grande quantidade de dólares em uma casa e fazer uma dívida, ou investir esse dinheiro em uma oportunidade de expandir seus negócios e você faturar ainda mais e no futuro comprar a casa dos seus sonhos? A mesma coisa com sua carreira. Será que vale mais a pena você investir numa especialização ou em falar espanhol, melhorar seu inglês para você crescer na instituição que você trabalha? E aí você mudar de cargo, ganhar um salário maior e assim essa ser uma decisão mais acertada no longo prazo? O que você acha que entre essas três opções, qual seria a melhor para o seu caso específico? Mas se você já tem uma carreira estabilizada, aquela grana junto e a situação financeira bem confortável, comprar uma casa pode ser uma boa opção. Mas eu também quero que você analise outros fatores que eu vou falar nesse vídeo. Muita gente decide comprar uma casa achando que investir na casa será um grande investimento. Mas eu quero que você analise outros pontos de vista. Se você vai morar nessa casa, não é necessariamente ela não será um investimento. Por quê? Porque em vez de receber dinheiro, você vai estar gastando, pagando a prestação daquela casa. Então, nesse momento atual, você tem que fazer conta e pensar no seguinte: quanto eu ganharia se eu investisse esse mesmo montante no mercado financeiro? E quanto eu ganharia se eu investisse esse mesmo montante no meu negócio ou na minha carreira? Você tem que ver quanto você vai ter de retorno. Você tem que calcular o retorno desses investimentos no papel. E quando a gente está falando de comprar uma casa, você vai estar abraçando uma dívida de longuíssimo prazo. Eu sei que nesse momento você pode estar dizendo: Ah, Verena, mas a casa, eu vou ter o equity da casa. A casa sobe de valor. Mas não é só esse ponto que você vai analisar. Fica aí comigo que você vai entender. O primeiro fator de um bom investimento é aquilo que coloca dinheiro imediatamente no seu bolso. Esse é o melhor tipo de investimento. Investimentos que você vai aplicar e você não sabe quanto vai te trazer no futuro, ele causa instabilidade e risco. E quanto mais o risco, maior tem que ser o retorno. Então você tem que calcular se esse imóvel que você está comprando, quanto é que ele vai te trazer de rentabilidade. E você tem que somar todos os custos, porque não é só você colocar ali a prestação da casa, não. Você tem que colocar o ROAS, o maintenance, tudo que você vai gastar para manter aquela casa. Se você precisar fazer uma reforma. Vou te dar um exemplo. Essa casa que eu tô fazendo esse vídeo agora, ela deu um problema aqui no roof da casa. E nós gastamos mais de 7 mil dólares com a reforma. Então você tem que colocar esses imprevistos e esses detalhes na conta, para no final você não fazer uma conta só do que você lucrou. A casa, ela pode te trazer um lucro de longo prazo, mas ela também é uma despesa no longo prazo. Eu estou querendo te dizer para você não comprar uma casa? Não. Eu estou te estimulando a pensar e fazer as suas próprias contas. Outro ponto que eu quero que você pense: quais são as outras opções que eu poderia investir o dinheiro de uma casa e qual retorno financeiro ela me daria? Você analisar opções no mercado financeiro, como ações, REITs, bonds e outras aplicações, e você ver o que seria mais inteligente da sua parte. Ah, Verena, eu acho que o mais inteligente da minha parte seria viver de aluguel. Comprar uma casa e receber um aluguel de um inquilino. Você também tem que pensar o seguinte: no tempo que você vai desprender para administrar esse imóvel, se algo quebrar, quem é que fará a administração, os impostos que você vai pagar, o seguro e todo o estresse que você pode passar com o inquilino deixando de pagar, com você tendo algum problema com o inquilino atual da casa. Tudo isso você tem que colocar no pacote. Quando você investe no mercado financeiro, você tem um dinheiro mais limpo. Por quê? Porque você não despende horas e horas e horas de trabalho para você ter aquela rentabilidade. Então você precisa fazer uma comparação de quanto rende você investir esse dinheiro no mercado financeiro e quanto rende você desprender dessa quantidade grande de dinheiro para investir numa casa.
Uma outra coisa que você sempre tem que pensar, você sempre tem que comparar rentabilidades. Quando alguém vai te vender uma casa, você precisa anotar quanto vai ser a rentabilidade anual. Digamos que você ganhe 7% limpo se você alugar a sua casa. Depois que você colocou todos os custos, você não pode esquecer disso, você tem que anotar todos os custos que envolvem você alugar uma casa. E você tem que comparar essa rentabilidade final com outros investimentos, para você entender se realmente comprar essa casa vai ser um bom investimento. Uma outra coisa que você tem que pensar é que, para comprar uma casa, você precisa dar um down payment, e geralmente o valor é alto. Você precisa desprender de uma quantidade grande de dinheiro, de imobilizar uma quantidade grande de dinheiro nesse imóvel. E você precisa entender o seguinte, o seu imóvel, o dinheiro que você colocou naquele imóvel, ele não está diversificado. O que isso quer dizer? Se você passar por uma crise, como aquela que aconteceu em 2008, a crise subprime dos Estados Unidos, se você nunca ouviu falar, dê um Google nessa crise. E se você ficar sem receber, se sua casa perder valor, ou se você não tiver inquilinos para alugar a casa e pagar o seu mortgage, como você vai fazer? Ah, Verena, essa situação, ela não é tão provável de acontecer. Coloque isso tudo no papel, porque em 2008 as pessoas também acreditavam nisso. E muitas pessoas não conseguiram pagar seu mortgage e entregaram a casa para o banco. E perderam até a entrada dos 20% do down payment que deram. Então pense muito, com muita inteligência para você tomar a melhor decisão. Porque imobilizar 100% do seu capital numa casa não é uma estratégia assertiva. Por quê? Porque o risco está todo imobilizado naquele imóvel. Se algo acontecer com o mercado imobiliário, 100% do seu capital desce pelo ralo. Eu sei que o mercado imobiliário é um mercado muito forte e robusto, mas você não pode tirar essa equação da matemática, porque tudo, literalmente tudo, pode acontecer. A melhor opção para o investidor é diversificar seus investimentos, colocar um pouquinho em cada um dos ativos para que você não corra muitos riscos e não fique com seu dinheiro imobilizado em um único ativo. Analise todos os custos que envolvem comprar uma casa. Por que eu tô te dizendo isso? A maioria das pessoas que defendem esse ponto de vista no meu Instagram, elas esquecem do hidden costs, que são custos escondidos, como consertos, tempo que você deixou de trabalhar para arrumar a casa, para ver o inquilino, para fazer a gestão, seguro, ROAS, Homeowner Association, taxa de juros, problemas na justiça com seu inquilino e etc. E um cálculo que a maioria de vocês não fazem é quanto vocês estão ganhando por hora para fazer a manutenção dessa casa que você comprou. Exemplo, qual é a sua carreira? Quanto você ganha por hora na sua carreira? Porque às vezes, se você vender a casa e investir em outro tipo de investimento, pode ser mais lucrativo. Por quê? Porque vai te dar mais tempo de investir na sua carreira e ganhar um valor mais alto por hora. Sempre contabilize a quantidade de tempo que investir e cuidar de um imóvel requer para você ver se a sua carreira não te paga muito mais e se não vale mais a pena, tá certo? Uma outra coisa que você precisa analisar. Tem muitas pessoas que estão tão desesperadas para comprar a casa própria que ela não analisa pontos essenciais, como localização e se o imóvel ele é líquido ou ilíquido. Verena, o que isso quer dizer? Tem imóveis que são bem mais fáceis de vender e tem imóveis que são bem mais difíceis de vender. Geralmente os mais fáceis de vender são os melhores, com melhores localizações, são imóveis, aqueles imóveis queridinhos aqui nos Estados Unidos. Você precisa analisar isso, sabe por quê? Porque se você quiser vender no futuro, você tem um dinheiro na sua mão. E imóvel, geralmente, ele não é tão líquido. Eu sei que nesse momento você pode estar pensando nesse período que estamos vivendo, do Covid, pós-Covid, que é o período que o mercado imobiliário está aquecido. Mas você tem que entender que esse momento atual do mercado, ele não é normal. Ele não vai ficar assim a vida inteira, porque a economia ela vive de ciclos. Então, não tire o mercado atual pelo resto da sua vida, porque o mercado financeiro imobiliário, ele vive de altos e baixos. E agora está um momento de alta no mercado imobiliário. Então pense nisso para você não ficar criando expectativas irreais, achando que daqui a 3, 4, 5 anos, quando você anunciar seu imóvel, você vai receber o preço que você quer e no tempo que você quer. Então entendam que esse é um momento muito específico da economia e tem pessoas usando isso para se valer e vender sonhos no futuro que a gente nem sabe se vai acontecer.
Analise a sua situação financeira. Você tem reserva de emergência? Se você não conseguir pagar esse mortgage, se você ficar desempregado, se você perder seus clientes, como é que você faz para pagar essa prestação? Você precisa criar uma forte fundação financeira para suportar períodos de instabilidade, principalmente quando estamos enfrentando uma recessão no qual você pode perder seu emprego e muitos clientes. Outra coisa que você precisa olhar é, você está com dívidas? Porque tem gente que compra uma casa e ela acha que ela vai viajar com a casa, comer com a casa, passear com a casa, assistir um filme com a casa. Gente, eu sei que o sonho da casa própria é algo forte no coração de vocês. Mas a pior coisa para um casal, principalmente que tem filhos, é você dar tudo que você tem, cada centavo que você tem no banco para comprar uma casa. E depois ficar dentro de casa sem dinheiro para comprar uma caixa de pizza. Isso não é vida para ninguém. Principalmente quando você financia uma casa de 15 a 30 anos. Uma dívida de longo prazo. Imagine você ficar durante muitos anos sem poder viajar, sem poder ver sua família. Você precisa pensar nisso, porque às vezes isso não é real. Ninguém consegue no longo prazo viver esse tipo de vida restritiva por muitos anos. Então coloque isso no papel, porque tem muita gente que acaba se divorciando por conta da casa própria, porque não consegue viver dentro de casa. Isso não é a vida da maioria das pessoas. Tem gente que não consegue fazer esse sacrifício no longo prazo. Outra coisa que você precisa pensar com clareza, como é que está o seu credit score? Credit score é aquele número que te ajuda ou te prejudica na hora de você pegar um crédito para o seu mortgage. Quanto maior o seu crédito, a tendência é que você consiga menores taxas de juros. E é inteligente da sua parte se programar antes de comprar sua casa própria. Trabalhar a sua vida financeira pessoal, melhorar o seu crédito, porque você pode perder milhares de dólares em taxa de juros só porque você não soube fazer essa conta, tá certo? Então, trabalhe o seu crédito, trabalhe toda a sua situação financeira antes de você comprar um imóvel. Porque, como eu falei anteriormente, o sonho da casa própria pode virar o seu maior pesadelo. Então, antes de comprar a casa própria, faça todo o seu checklist e veja se ele está ok para você fazer uma compra bem acertada. Veja se você tem reserva de emergência, se você já quitou as suas dívidas, como é que está seu crédito, como é que está seus impostos. Procure saber de tudo isso antes. E principalmente, analise o cenário econômico que estamos vivendo atualmente quando eu fiz esse vídeo. Que está um momento de inflação, taxa de juros altas, o governo subindo a taxa de juros. Um momento de recessão, onde muitas empresas como o Facebook e a Amazon já estão declarando demissões. Na data que eu gravei esse vídeo, a Amazon anunciou que está demitindo 10 mil pessoas e a Meta, o Facebook, 11 mil pessoas. Então pense que esse é um momento complicado, que a situação só tende a piorar nesse momento de recessão. Então pense em tudo isso antes de você tomar essa decisão. Será que nesse momento atual não seria mais inteligente da sua parte se proteger, aumentar sua reserva de emergência, investir e esperar um momento mais calmo para você comprar seu imóvel, quando as taxas de juros estiverem mais calmas e até melhorar a quantidade de imóveis que está no mercado, porque agora a disputa ainda está grande. Rico na América, essa é a chance de você pensar e tomar uma decisão assertiva. Nesse vídeo eu não estou dizendo de hipótese nenhuma que você não deveria comprar sua casa própria. O que eu estou dizendo é que você precisa tomar uma decisão inteligente para que isso não vire um pesadelo no seu futuro. Então invista na sua carreira, invista no seu negócio, invista em você. E pense que a dívida de uma casa você vai carregar por 15 ou 30 anos. Então, você precisa pensar na melhor decisão para que isso não tire suas noites de sono. Porque o mais importante nessa vida é a gente dormir tranquilo, sabendo que a gente tomou uma decisão mais acertada. Então, aproveita esse vídeo, faz sua listinha com os prós e contras de comprar sua casa e me conta nos comentários qual foi a decisão que você tomou. E eu queria te falar uma coisa muito importante. Lá no meu Instagram, chamado Verena Oficial, eu tenho um destaque chamado Comprar versus Alugar, no qual eu fiz uma conta imensa para te ajudar a tomar essa decisão. Então, saindo desse vídeo, corre lá para o meu Instagram, olha toda a matemática que eu fiz e me diz o que é que você acha. E eu te espero no próximo vídeo.